A Bíblia, a fantástica palavra de Deus. Bom, aqueles que têm acompanhado o canal têm visto aí que eu tenho postado, já fazem aí alguns meses, vídeos sobre o Apocalipse, né? Estamos fazendo um estudo sobre o Apocalipse. E esse estudo, nós estamos fazendo um estudo expositivo, ou seja, eu estou pegando capítulo por capítulo e falando, dissertando em cima desses capítulos. Isso chama-se estudo expositivo, tá bom? Agora nós temos tido aí vários acontecimentos no mundo que denotam que o Apocalipse está cada vez mais próximo, né? Só que em teologia nós não falamos estudo do Apocalipse, falamos estudo de escatologia. Apocalipse é um dos livros da Bíblia que fala sobre escatologia, tá bom? Mas enfim, e nós temos tido aí vários acontecimentos que demonstram que as coisas que estão descritas na escatologia bíblica, em especial no Apocalipse, que é o que estamos estudando mais concentradamente aí, estão acontecendo e vão se iniciar agora com o princípio das dores. Lá em Mateus 24, Jesus fala sobre o princípio das dores, tá bom? Mas vamos ver aí os acontecimentos que têm ocorrido ultimamente, logo depois da nossa vinheta. O que acontece? Acontece que os iranianos são muçulmanos, tá? Ou seja, são seguidores de Maomé. Maomé implantou as suas doutrinas religiosas no século VII, mais ou menos aí no ano 700, né, em torno disso, depois de Jesus, tá? E o que acontece? Os iranianos e os iraquianos, que é onde se concentra os xiitas, que tem como líder espiritual o Ayatollah Ali Khomeini, tá? E é uma teocracia que acontece no Irã, ou seja, é um líder espiritual que comanda o país. Tem um presidente que é ali, né, que é um boneco, né? Mas o líder mesmo é o Ayatollah Ali Khomeini. Qual que é a principal diferença? Eles têm algumas diferenças, tá? Na prática religiosa, na interpretação do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Só que, basicamente, os xiitas que se concentram no Irã e no Iraque acreditam que o líder espiritual, que o país tem que ser uma teocracia, e que o líder espiritual tem que ser um descendente direto de Maomé, tá? Já os sunitas não. Os sunitas se concentram em outros países, principalmente na Arábia Saudita e países em torno do Iraque e do Irã. E eles são inimigos. Por quê? Porque a prática muçulmana deles são diferentes e eles acreditam em interpretações diferentes, tá? Por isso eles não conseguem se unir. Então, os sunitas se concentram principalmente na Arábia Saudita, na Turquia e no Egito, tá bom? Dando essa base aí para vocês, agora vamos avançar aí no que está acontecendo ali no Oriente Médio. Bom, Israel está ali, é um país pequenininho que está ali entre todos esses países, tá? E eles não gostam de Israel, nenhum deles gosta de Israel, tá? Arábia, Omã, nenhum deles gosta de Israel. Então Israel tem muita tecnologia, tem aí cerca de quase 10 milhões de habitantes, tem muita tecnologia e tem armamento, inclusive armamento nuclear. E tem um excelente armamento que eles desenvolveram, tecnologicamente falando, e que também foram apoiados pelos Estados Unidos, que também fornece tecnologia e armas para Israel, tá? O Irã é apoiado pela Rússia de Putin e pela China de Xi Jinping, tá? Então, Xi Jinping apoia o Irã, o Ali Khomeini, e Israel é apoiado pelos Estados Unidos. Então, a briga está feita, né? O circo está armado. E o que acontece? Acontece, então, que o Irã apoia o Hamas, que está lá na faixa de Gaza, apoia com financiamento, com armamento e com treinamento. Tá? Também apoia o Hezbollah,
que está lá no Líbano, e também apoia o grupo que está no Iêmen, que são os Houthis. O que os Houthis fazem? Eles jogam mísseis, jogam bombas, fazem ataque, pirateiam os navios que passam ali no mar Mediterrâneo, navios americanos, franceses, ingleses e assim por diante. Tá? E às vezes atacam até mísseis nesses navios, que são navios que fazem mercantilismo, fazem comércio, e esses navios também têm os navios patrulheiros da Real Marinha Britânica, da Marinha Francesa, da Marinha Americana e de outras marinhas que são apoiados pelos americanos, que fazem parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que policia aquela região, que não deixa com que esses grupos xiitas muçulmanos ataquem esses navios. Tá bom? Então tá feito aí, né? Isso aí, essa região, vocês perceberam pelo breve comentário que eu fiz a vocês aqui, que é um barril de pólvora, sempre aí para explodir. E o que aconteceu em 7 de outubro de 2023? O Hamas, que como eu disse é apoiado pelos iranianos, invadiram o território israelense e cometeram atrocidades. O primeiro grupo que eles acharam foi um grupo de jovens que estavam ali debaixo de uma estátua de Buda, fazendo uma festa rave, que era dirigida, era liderada por um brasileiro. Tá? Quando eles chegaram ali, eles pegaram esses jovens, sequestraram, levaram lá para a faixa de Gaza e mataram vários deles. Tá? Eles incineraram bebês em forno micro-ondas, queimaram, mutilaram, fizeram barbaridades que eu não posso nem falar aqui. Depois que passaram por essa festa, esses terroristas entraram e foram ali nas vilas israelenses e cometeram várias atrocidades que eu não vou contar aqui. Tá? Não vou contar. Eu tenho detalhes de como essas coisas aconteceram, recebi informações detalhadas, mas eu não posso falar aqui. Mas realmente o negócio foi sério, foi bravo. O que Israel fez? Israel armou um esquema para acabar com os terroristas e bombardearam a faixa de Gaza. Os civis, mulheres, crianças, idosos, homens, também sofreram esses ataques de Israel. Israel entrou e acabou com a faixa de Gaza, né? A gente pode ver, vocês podem ver no Google fotos daquilo que Israel fez, irado, raivoso, né? Israel está com raiva, verdadeiro ódio daquilo que os terroristas do Hamas fizeram dentro do território de Israel. Então Israel fez um plano. Israel falou, agora a gente vai acabar com tudo, né? Tem o Mossad, que é o serviço secreto de Israel, que são os melhores do mundo, que é a inteligência de Israel, foi dando as coordenadas. Israel atacou a faixa de Gaza, destruiu a faixa de Gaza, foi nos túneis onde ficam os terroristas, onde ainda tinham israelitas ali sequestrados, e acabou com tudo. Tá? Só escombros. Dali, Israel atacou os Houthis, aliás, os americanos atacaram primeiro os Houthis no Iêmen, né, que eu falei que são os piratas ali da região, jogaram mísseis, bombas, destruíram, tá, os Houthis, e foram para o Líbano e atacaram também os Hezbollah, que também são financiados pelo Irã, e trucidaram os Hezbollahs. E também foram na Cisjordânia, que é a outra região onde também tem muitos terroristas, e colocaram tudo a pau e pique. E o que Israel fez? Israel também atacou o Irã, né? Do Ayatollah Ali Khomeini. Atacou o Irã, e atacando o Irã, eles atacaram tudo que eles puderam atacar. Atacaram aeroportos, atacaram as cidades, civis também foram atingidos. Aí o que aconteceu? O Irã passou a jogar mísseis também nos israelenses, em Tel Aviv, Jerusalém, no norte de Israel, atacaram um míssil no hospital também, e aí a guerra está feita. Os americanos ficaram se segurando, só monitorando, né, e também passando informações de inteligência para Israel.
Aí, agora no sábado, no dia 21, me perdi, né? Não sei se é dia 21, 22, mas enfim, sábado passado, próximo passado, os americanos atacaram também as centrais nucleares do Irã, onde os iranianos estão fazendo bombas nucleares. Bom, eu trabalho, né, na área de energia nuclear e a gente sabe que esses ataques são perigosíssimos. Por quê? Porque se você ataca a central dessas, centrais nucleares, como eu disse, os americanos atacaram 3 centrais nucleares. Se a radioatividade vazar para fora, tá, do urânio, lá dizem que os iranianos tinham cerca de 15 mil centrífugas com urânio, tá, purificando urânio. Ou seja, o urânio é encontrado na natureza em forma 235 e 238. E esses equipamentos chamados de centrífugas ou ultracentrífugas separam esse urânio do urânio mais impuro do urânio mais puro, que pode ser utilizado para fins benéficos, ou seja, um exemplo, medicina nuclear, outro exemplo, obter energia elétrica, tá? E também para fins malignos, ou seja, bombas nucleares que podem matar pessoas, queimar pessoas, e também a radioatividade fica por muito tempo. O que acontece? Com esse ataque norte-americano, essas 3 usinas nucleares, o urânio pode ser jogado para a superfície, ficar na Terra ou em forma também de nuvem radioativa. Dependendo do clima, essas nuvens podem viajar pelo mundo e contaminar outros locais, que aconteceu em Chernobyl, no acidente de Chernobyl. Tá? Em Chernobyl, uma nuvem de radioatividade ficou sobre a cidade, os ventos, o clima levou isso para outras regiões, inclusive para a região da Europa. Tá? E essas nuvens radioativas foram monitoradas pela Agência Internacional de Energia Atômica, foram monitoradas nessa sua viagem pelo mundo. Então, a coisa é séria, é grave, tá bom? Não pense que essa crise é lá longe, está lá longe e não vai nos atingir. Tá? A radioatividade vai viajar pelo mundo se ela escapar, se ela vazar. E além disso, tem o clima de guerra nuclear, tá bom? Porque os russos e chineses apoiando o Irã, os americanos apoiando Israel, podem acontecer uma guerra nuclear. Tá? O presidente Putin da Rússia já está falando, vamos maneirar para os americanos, vamos maneirar. A China ainda não se manifestou, está quieta. Os russos também estão preocupados, no momento, com a guerra da Ucrânia. Por quê? A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está França, Alemanha, Inglaterra, que são os principais países, também estão de olho na guerra de Putin, que ele quer parte do território da Ucrânia. Tá? Então, nós estamos numa escalada no mundo de um perigo enorme, de desabarmos para uma guerra nuclear ou para uma guerra que possa envolver vários países europeus, Estados Unidos, a China, a Rússia e aqueles países do Oriente Médio, né? Turcomenistão, Turquia, Azerbaijão, o Paquistão também, que está um pouquinho mais distante, mas também, né? Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, todos esses países, Egito, todos esses países estão de antena em pé. Estamos na iminência de realmente termos um conflito mundial, uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear, que definitivamente acabaria com o planeta Terra. Tá bom? Ou seja, tudo aquilo que nós temos estudado aqui no estudo expositivo que eu tenho feito sobre a Bíblia Sagrada, estamos na parte 8 já, dê uma olhada aí na playlist do canal e veja lá do início até agora. Tudo isso está prestes a se desencadear. Tudo aquilo que foi previsto na Bíblia, a fantástica palavra de Deus, está breve a se desencadear. Tá bom? Então, fiquemos atentos, observemos o que está acontecendo, porque tudo isso pode desencadear nos próximos momentos, no surgimento do anticristo, no surgimento de tudo aquilo que nós temos estudado até agora. Para vocês terem ideia como é a escalada do ódio, eu vou ler aqui
Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Eu vou ler o slogan dos Houthis, que são aqueles que estão lá no Iêmen, que também odeiam os Estados Unidos e os americanos. Então o slogan deles é o seguinte: Alá é grande, morte aos Estados Unidos, morte a Israel, maldição aos judeus e vitórias para o Islã. Islã significa submissão a Alá, ao Corão, a Bíblia deles. Tá? Então, gente, não percam tempo. Precisamos nos santificar, precisamos buscar a Deus, porque o fim está próximo. O fim está chegando. E esse é só o princípio das dores. Não são as dores ainda. Jesus disse, como eu disse no começo desse vídeo lá em Mateus 24, que esse é o princípio das dores. Imagine quando chegarmos efetivamente nas dores. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Vamos ficar de olho nos próximos acontecimentos. Vamos ficar de olho nesse jogo de xadrez que está entre os americanos, os russos e os chineses. Em escala mais baixa, Israel, Irã, em escala mais baixa, os outros países. Tá bom? Porque o fim está próximo. O fim é iminente. Tudo que está na Bíblia já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Não perca tempo, porque depois de passado tudo isso, teremos um novo céu e uma nova terra. Aí teremos uma teocracia verdadeira. E Jesus vai liderar, vai comandar este mundo com uma paz que será eterna. De que lado você quer ficar? Do lado do Senhor Jesus ou do lado do diabo, que está fazendo essa bagunça toda no mundo, as atrocidades todas, com o objetivo de destruir aquilo que está previsto na Bíblia, que virá no futuro com o reinado de Jesus sobre o planeta Terra e sobre o universo. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz em nome de Jesus. Amém, amém e amém.